Boa tarde, gente. Essa é a segunda parte do vídeo em relação à segunda VA, que é sobre a proposta pedagógica, né? Ao projeto que foi solicitado a vocês. E é interessante dizer o seguinte, que esse vídeo, ele na verdade está abordando duas questões, né? Ele é sobre essa proposta e ele também é sobre a primeira VA. É porque tem um ponto de interseção aí, que eu vou começar justamente por ele e que vai ser sobre a primeira VA, mas que tem tudo a ver tudo a ver com esse esse planejamento, essa proposta, tá bom? É o seguinte, conforme a gente estava falando no vídeo anterior, aí eu estava falando algumas dicas, né? Colocando algumas questões sobre a proposta e tal. Tem um ponto que merece muito cuidado. E é isso que eu preciso falar também sobre a primeira VA. As notas da primeira VA já estão no ar, elas já foram corrigidas, né? A grande maioria, a esmagadora maioria dos alunos se deu muito bem, né? Eu acho que poucos alunos ficaram com a nota um pouco inferior a 7, mas ainda assim não foi muito baixa, não. Acho que a gente conseguiu um ótimo resultado, né? Acho que isso é muito bom. Mas existiram algumas coisas que eu gostaria de falar. Na verdade, existiu uma coisa, né, que eu gostaria de falar. Existiram mais, né? Mas assim, algumas eu, enfim, eu não tenho tanta responsabilidade assim. Por exemplo, algumas construções textuais não estão legais. Eu vi problemas de gramaticais, eu vi problemas de concordância, sabe? E assim, é necessário melhorar a escrita, é necessário dar mais atenção à escrita, é necessário revisar o texto, né, para a gente diminuir esses problemas. Contudo, não foi esse o problema realmente que eu achei mais acentuado, já que a nossa disciplina é de prática. Existiu um problema que me chamou muita atenção porque ele foi repetido por algumas pessoas, que é o seguinte: jogos, linguagens alternativas, isso e aquilo servem para tornar a aula mais atrativa. Gente, não é isso. Do ponto de vista das discussões do ensino da história, não é isso. Não é só isso, ao menos, sabe? Por quê? A gente não pode pensar o seguinte, que existe um ensino tradicional chato, que é rígido, e que exista um ensino moderninho, sabe, descolado, e que quer que todo mundo, enfim, seja dinâmico, etc e tal. O fato de ser dinâmico, no sentido de ser mais descolado, entre aspas, de usar outras ferramentas, se isso não obedecer a critérios de construção do saber, se isso não obedecer a uma noção de que o aluno esteja ele sendo um sujeito ativo na construção do saber, se isso for simplesmente ser mais dinâmico por ser dinâmico, ser mais atrativo por ser atrativo, isso não está valendo de absolutamente nada. Isso está sendo tradicional do mesmo modo, tá? Tradicional do mesmo modo não, mas está sendo tradicional com um pouco de pirotecnia, certo? A gente tem que ter muito cuidado com essa noção de que parece que o que é novo, pedagogicamente falando, né, é o jogo, é aquilo que envolve, não sei o quê. Essas discussões são importantes, são fundamentais, são. Mas se isso não permitir ao aluno um envolvimento a ponto de fazer com que ele faça proveito daquele conteúdo e elabore conhecimento e construa conhecimento junto, não serve de nada. Se o conhecimento vier mastigado, mas vier com, sabe, uma proposta inovadora, tal, não há muita diferença do ensino tradicional clássico. A concepção de colocar jogo, de colocar quadrinho, de colocar seja que linguagem for, claro,
É para também cortar o cotidiano, cortar aquela rotina e chamar mais atenção. Isso é evidente. Mas esse chamar atenção sozinho não é muita coisa. Se pressupõe também que haja outras coisas além disso. E o principal é que haja autonomia, que haja construção do saber pelo discente. Não é simplesmente jogue esse jogo, leia esse quadrinho e pronto. Porque se isso não induzir a pesquisa, se isso não induzir a novos olhares do aluno, o objetivo não foi alcançado. Então a gente não pode jamais pensar que a discussão se encerra, né, com a quebra do cotidiano, com a quebra da mesmice, ou com chamar a atenção. Então, assim, isso foi algo que me preocupou um pouco na primeira VA. Sabe, gente? É necessário a gente ter muito em noção a perspectiva de que o discente ele é um sujeito ativo na construção do saber. Não somos nós quem construímos o saber para ele. Nós facilitamos, nós mediamos essa construção como professores e profissionais. Os livros, os jogos, seja lá o que for, podem se tornar instrumentos pedagógicos, né? Materiais pedagógicos, dependendo da maneira, enfim, como forem utilizadas. Mas o papel ativo é do estudante, é do discente. Então, quando forem realizar esse projeto, essa proposta, pensem sempre nisso. O protagonista do projeto é o estudante. Não é nem você que está realizando o projeto. Assim, para brincar. Do início ao fim do projeto, você tem que pensar no estudante. Do início ao fim do projeto, você tem que pensar nos estudantes. Isso é assim, algo que não pode sair da sua cabeça de modo algum. Tudo tem que ser pensado no estudante. Que ferramentas você vai fornecer a ele para ele pensar? Que ferramentas você vai possibilitar a ele para induzir ele à pesquisa? Sabe? Que ferramentas você vai possibilitar ele para incentivá-lo a ir atrás de mais conhecimento? Sabe? Que ferramentas você vai induzi-lo à dúvida, à construção de novos conhecimentos, a uma percepção social maior, a questionamentos maiores? Sabe? Essas noções são fundamentais para a gente pensar o conhecimento da história. A gente tem que provocar. E isso é o grande desafio dos professores. Porque muitas vezes, eu sei disso, é muito complicado, a gente encontra um público que às vezes é muito apático. E aí é que entra o conflito, né? E aí, enfim, eu tô sendo bem... Tô aqui assumindo um papel que é bem complicado, que é... E assim, é meio que um papel de um... Como é que eu posso dizer? De dizer mesmo, né? Que nem sempre nós estamos prontos para a sala de aula, por mais que possamos ler, por mais que possamos estar atentos às teorias, atentos aos estudos, mas muitas vezes preparamos as coisas em sala de aula, planejamos muito bem e ainda assim encontramos um público que nem sempre está, né, muito naquela nossa linguagem. E aí o que que a maioria dos professores faz? Ah, mas eles são assim, são apáticos, são não sei o que, são blá blá blá. Gente, se a gente pensar assim, a nossa profissão não tem sentido. Acabou. A gente está responsabilizando completamente o aluno, sabe? E acabou. A gente também tem que pensar na nossa prática, no que se chama de prática reflexiva, né? E tem que ver, será se o que eu pensei também está de acordo com a realidade desses alunos? Será se o que eu pensei reflete bem o cotidiano desses alunos? Então é sempre uma relação de troca. Sabe, não estou dizendo aqui que é para o professor se culpabilizar por tudo, que esse também é um erro muito comum e não dá em nada,
Mas assim, é sempre uma prática. De fato, é sempre uma prática. Não vai ter teoria no mundo que faça você chegar numa sala de aula e fazer com que as coisas todas deem certo. Porque vão ser sempre grupos de pessoas distintos. E vai ser sempre a prática que vai fazer com que você vá sentindo quem são essas pessoas e vai, enfim, fazendo com que as coisas fluam de determinada maneira. Não existe receita de bolo para a educação. As teorias, os pensadores, as pensadoras nos auxiliam a ficarmos mais preparados, né? Mas não existe uma receita de bolo certinha, etc e tal. De verdade não existe, sabe? Por isso que a gente gosta tanto desse termo de prática reflexiva, que é sempre importante a gente pensar sobre o nosso métier, sobre o nosso trabalho, né? Enfim. Mas o que eu tô querendo dizer com isso, gente, é que, bom, o aluno, os discentes são sujeitos ativos, né? Então, assim, da mesma maneira que nós pensamos sobre a nossa prática, também temos que pensar, né, como é que eles recebem, né, esse conteúdo, como é que eles se apropriam desse conteúdo e o que é que a gente pode fazer para que essa apropriação dê alguma coisa, né? Não adianta a gente pensar que a nossa função é sair simplesmente né, enfim, em defesa de aulas, sabe, mais dinâmicas, mais dinâmicas, mas sem que haja uma preocupação pedagógica, uma preocupação de ensino da história, em um sentido até político e social mesmo, sabe, por trás, né? O que é que adianta, de repente, eu preparo uma aula sobre, sei lá, sobre moderna, extremamente, enfim, atrativa, mas os conteúdos de moderna que eu pensei não dialogam em nada com o presente. Será se eu estou sendo assim tão, como é que eu posso dizer, distinto do tradicional? Talvez a minha linguagem seja distinta da linguagem tradicional. Posso estar cantando, sambando, fazendo o que for. Mas teoricamente, do ponto de vista historiográfico e também da educação e do ensino de história, eu estou reproduzindo os mesmos conteúdos. Eu estou possibilitando as mesmas reflexões sobre os conteúdos. E de repente um professor, uma professora que chega em sala de aula falando baixo, falando leve, falando daquele jeito, mas propõe reflexões sobre aquele conteúdo de moderna que dialogam muito bem com o presente, está sendo muito mais conectado às teorias de ensino de história do presente do que esse outro que chegou cantando. Compreendem o que eu estou querendo dizer? A gente tem que parar com essa historinha de achar que, enfim, só a linguagem, sabe? É que o que importa, o que tem que se pensar são quais as noções historiográficas e quais as noções de ensino de história possibilitam nossos estudantes a pensarem, sabe? A pensarem sobre o presente, a tornarem-se sujeitos críticos, a pensarem em serem sujeitos ativos. Essas noções têm que estar muito bem encadeadas, senão a gente não faz um bom projeto, sabe? Então, bom, para o vídeo não ficar muito longo, sei que, enfim, eu estou me policiando muito sobre isso, porque meus vídeos estavam dando 40 minutos, 35. Eu estou tentando fazer agora vídeos de 15 ou 20 no máximo. Eu vou encerrando, tá? Se existirem dúvidas, se vocês quiserem, enfim, ouvir mais coisas, tal, aí vocês falam pelo Ava, tal, que a gente vai conversando, se enfim, não tiver ficado claro as coisas por aqui, certo? Mas aí qualquer coisa também, vocês voltam um pouquinho em vídeo, assistem de novo, que muitas vezes também é porque nessa conversa aqui, né, não tem como ninguém dizer, professor, eu não entendi, né? Aí, exceto seja pelo Ava, para eu responder no mesmo dia ou no outro dia, ou um dia depois, né? Mas aí, também para facilitar, você pode voltar, assiste de novo. Volta um pouquinho, assiste de novo. Que aí, enfim, você não precisa esperar até que eu visualize e responda, né? Mas se for o caso, também sinalize que com certeza eu irei fazer isso. Beleza, gente? Espero poder ter ajudado. Qualquer bronca, estamos por aqui. Sobre a primeira VA, houve esse problema que eu falei, mas não foi com muita gente, foram com poucas.
ainda assim, essas poucas pessoas conseguiram tecer boas discussões em relação aos textos, então nem todos ficaram com nota necessariamente abaixo de 7. Eu não vi isso deslocado do texto. Eu vi isso junto com toda a complexidade do texto. Então podem ter ficado tranquilos que eu fiz uma análise tentando ser o mais justo possível, certo? Um abração, fiquem bem e a gente vai se falando, ok? Cheiros.